Capítulo 34, 12 espiões em Canaã. Os israelitas estavam acampados em Cádiz, no deserto de Parã, que não ficava distante das fronteiras da terra prometida. Ali, o povo propôs que fossem enviados espiões para verificar como era o país. Moisés apresentou o pedido diante do Senhor e ele deu permissão. Os homens foram escolhidos e Moisés disse para irem e observarem como era o país, se o povo era forte ou fraco, poucos ou muitos, que observassem também como era o solo, se era fértil, e trouxessem alguns frutos da terra. Eles foram e examinaram toda a terra, voltando depois de 40 dias. A notícia da volta dos espiões foi recebida com grande alegria. O povo correu ao encontro dos mensageiros que tinham escapado a salvo dos perigos de sua arriscada missão. Os espiões trouxeram várias espécies de frutos para provar a fertilidade do solo. Trouxeram um cacho de uvas tão grande que teve que ser carregado por 2 homens. Também trouxeram figos e romãs, nela produzidos abundantemente. O povo ouvia com atenção enquanto o relatório era apresentado a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. Os espiões começaram, onde manam leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Números capítulo 13, verso 27. O povo ficou entusiasmado. Estavam ansiosos por obedecer à voz do Senhor, subir e tomar posse da terra o mais rápido possível. No entanto, todos os espiões, com exceção de 2 deles, descreveram com exagero os perigos encontrados na terra, transmitindo ao povo os sentimentos de incredulidade que tinham no coração, cheios de desânimo plantado por Satanás. A descrença desses espiões lançou uma sombra escura sobre o povo. O extraordinário poder de Deus, tantas vezes demonstrado em favor da nação escolhida, foi esquecido. O povo não parou para pensar na forma maravilhosa que o Senhor havia usado para libertá-los de seus opressores, como ele abrira o caminho através do mar e destruíra os exércitos inimigos de Faraó que os perseguiam. Deixaram Deus fora da questão como se tivessem que depender somente do poder humano. Em sua descrença, eles repetiram o erro já cometido antes, quando murmuravam contra Moisés e Arão. É esse então o fim de todas as nossas grandes esperanças, diziam eles. Acusaram seus líderes de enganar o povo e trazer grande angústia sobre Israel. Lamentos de agonia se ergueram em meio às vozes do povo que murmurava confuso. Mantendo-se em defesa da palavra de Deus com coragem, Caleb fez tudo o que estava ao seu alcance para desfazer a má influência de seus companheiros infiéis. Ele não disse nada contra o que os outros disseram. Os muros eram altos e os cananeus muito fortes. Apenas fez o povo lembrar que Deus havia prometido a terra a Israel. Subamos e tomamos posse da terra, insistiu Caleb. É certo que venceremos. Números capítulo 13, verso 30. Os 10 o interromperam e começaram a descrever os obstáculos. Não podemos atacar aquele povo, disseram. É mais forte do que nós. Todos os que vimos são de grande estatura. Parecíamos gafanhotos. Números capítulo 13, versos 31 a 33. Revolta e motim declarado. Ao escolherem o caminho errado, esses homens se opuseram com muita teimosia não apenas a Caleb e Josué, mas a Moisés e ao próprio Deus. Eles distorceram a verdade para manter sua má influência. É uma terra que devora os que nela vivem, disseram. Essa informação não era apenas negativa, mas mentirosa. Os espiões disseram que o país era frutífero e que o povo era de grande estatura, o que seria impossível se o clima fosse realmente tão ruim que devorava os moradores. Revolta e motim declarado foram o resultado imediato. O povo parecia ter perdido a razão. Amaldiçoaram Moisés e Arão, esquecendo-se de que o anjo da presença de Deus, encoberto pela coluna de nuvem, estava testemunhando toda aquela demonstração terrível de ira. Não demorou muito e os sentimentos se voltaram contra Deus. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair à espada?
Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados com despojo de guerra. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Números capítulos 14, verso 13 e 4. Assim, eles estavam acusando não somente Moisés, mas o próprio Deus de os enganar, prometendo uma terra que não conseguiriam conquistar. Calebe e Josué tentaram acalmar o tumulto. Correram para o meio do povo e suas vozes penetrantes foram ouvidas acima da tempestade de reclamações cheias de revolta. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, pois nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Números capítulo 14, versos 7 a 9. Pela aliança com Deus, a terra estava garantida a Israel. O relatório falso dado pelos espiões infiéis foi aceito. Todo o povo foi enganado. Os traidores tinham feito a sua obra. Se fosse apenas os 2 homens que trouxessem as más notícias e os outros 10 o animassem a possuir a terra em nome do Senhor, o povo teria aceitado o conselho dos 2 e não dos outros 10, por causa de sua perversa incredulidade. Em sua rebelião, o povo quis apedrejar Calebe e Josué. Perderam a razão e se lançaram contra eles com gritos enlouquecidos, quando, de repente, as pedras caíram de suas mãos e eles começaram a tremer de medo. Deus interveio. A glória de sua presença, como uma luz flamejante, iluminou o tabernáculo. Ninguém ousou prosseguir. Os espiões que trouxeram as más notícias se agacharam cheios de terror e correram para suas tendas. Moisés se levantou e entrou no tabernáculo. Então o Senhor declarou a ele: eu os ferirei com praga e o destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Números capítulo 14, verso 12. Mais uma vez Moisés suplicou em favor de seu povo. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Números capítulo 14, verso 17 a 19. O Senhor prometeu poupar Israel da destruição imediata, mas, por causa de sua incredulidade e covardia, ele não poderia exercer seu poder para vencer os inimigos. Portanto, em sua misericórdia, ordenou que voltassem para o Mar Vermelho. Em sua rebelião, o povo tinha exclamado: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Números capítulo 14, verso 2. Agora a sua oração seria atendida. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Números capítulo 14, versos 28 a 31. E enquanto a Calebe ele declarou: mas, como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Números capítulo 14, verso 24. Assim como os espiões passaram 40 dias em sua jornada de reconhecimento naquela terra, o povo de Israel vaguearia pelo deserto durante 40 anos. Falso arrependimento. Quando Moisés transmitiu ao povo a decisão divina, eles souberam que sua punição era justa. Os 10 espiões infiéis, feridos pela praga enviada por Deus, morreram diante dos olhos de todo Israel. E diante do que aconteceu a eles, o povo entendeu qual seria a sua condenação. Parecia então que tinham se arrependido com sinceridade, mas eles estavam mais tristes pelo resultado de sua má conduta do que pelo sentimento de ingratidão e desobediência que demonstraram.
Quando viram que o Senhor não mudou a sentença que tinha dado, seu espírito rebelde se revelou novamente e disseram que não voltariam mais para o deserto. Ao ordenar que voltassem, Deus estava testando sua aparente submissão e provou que ela não era real. Seu coração não estava mudado e eles precisavam apenas de um pretexto para dar início a outra rebelião semelhante. Se tivessem ficado sinceramente tristes pelo pecado no momento em que ele lhes foi apontado, a sentença não teria sido pronunciada. Mas eles ficaram tristes apenas pelo castigo que receberam. Sua tristeza não era uma demonstração de arrependimento sincero e não podia liberá-los do castigo. O povo passou aquela noite se lamentando. No entanto, pela manhã, resolveu se redimir de sua covardia. Quando Deus ordenou que se levantassem e conquistassem a terra, eles se recusaram. E agora, ao mandar que se retirassem daquele lugar, continuaram sendo rebeldes. Deus havia lhes dado o privilégio e o dever de entrar na terra de Canaã no tempo por ele indicado. Porém, devido à sua desobediência, essa permissão tinha sido negada. Diante da proibição divina, Satanás o instigou a fazer a mesma coisa que havia se recusado quando Deus ordenou, levando-os a se rebelarem pela segunda vez. Pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, ordenou. Deuteronômio capítulo 1, verso 41. Ficaram terrivelmente cegados por causa de sua transgressão. O Senhor nunca ordenou que subissem e lutassem. Não era seu propósito que tomassem posse da terra prometida pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. Pecamos, disseram eles, reconhecendo que a falta estava neles e não em Deus, a quem acusaram com crueldade de ter deixado de cumprir suas promessas. Embora essa confissão não significasse um verdadeiro arrependimento, serviu para confirmar a justiça de Deus. O Senhor ainda age de modo semelhante para que seu nome seja glorificado, ao levar as pessoas a reconhecerem sua justiça. Deus usa a oposição e os obstáculos para revelar as obras das trevas. Mesmo que aqueles que instigam o mal não estejam totalmente mudados, as confissões são feitas para vindicar a honra do nome de Deus e justificar os fiéis que reprovam tais ações, que sofrem oposição e são caluniados. Assim acontecerá quando a ira de Deus for derramada no fim dos tempos. Cada pecador será levado a ver e reconhecer que sua condenação é justa. A rebelião piora a situação. Desprezando a sentença divina, os israelitas se prepararam para conquistar Canaã. Achavam-se preparados para a luta, contrariando a ordem de Deus e a solene proibição de seus líderes. Eles saíram para enfrentar os exércitos do inimigo. Moisés correu até eles para dar advertência. Por que vocês estão desobedecendo à ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Números capítulo 14, verso 41 e 42. Os cananeus ouviram falar do poder misterioso que parecia estar guardando esse povo e convocaram um exército poderoso para expulsar os invasores. O exército atacante não tinha líder. Nenhuma oração foi feita para que Deus lhe desse a vitória. Mesmo não sendo capacitados para a guerra, esperavam acabar com os inimigos com um ataque surpresa. Presunçosamente desafiaram o inimigo que não ousou atacá-los. Os cananeus se reuniram em um planalto rochoso, onde se poderia chegar apenas por meio de desfiladeiros perigosos e subidas íngremes. O número imenso de hebreus apenas tornou a derrota mais terrível. Grandes rochas vinham rolando com um barulho estrondoso, deixando em seu caminho um rastro de sangue dos mortos. Aqueles que conseguiram chegar ao topo do monte, exaustos com a escalada, foram expulsos com grandes perdas. O exército de Israel foi completamente derrotado. Os inimigos de Israel, que esperavam com temor a aproximação do poderoso exército, encheram-se de confiança para enfrentá-los.
Tudo o que ouviram a respeito das coisas maravilhosas que Deus fizera em favor do seu povo, passaram a considerar como falsas. Para eles, não havia mais razão para temerem. Essa primeira derrota de Israel encheu os cananeus de coragem e determinação e tornou a conquista da terra muito mais difícil. Israel não teve escolha, a não ser recuar e fugir de seus adversários vitoriosos e ir para o deserto sabendo que uma geração inteira morreria ali.